O pastor Júnior encerrou a mensagem da noite, né? Você precisa de Jesus. Isso. Não tem como você ouvir isso e não se arrepiar, porque você fala, meu, ele tá falando comigo. É. Se você não sentir isso, cara, temos um problema. Pelo menos um. Fala, pessoal, tá começando mais um Pode Entender, um podcast para você melhor entender a pregação do último final de semana. O programa de hoje, ele é bem especial. A gente tem aqui como convidado o pastor Lindbergh e o pastor Petrônio. Os dois são da igreja de Vila Otália e hoje eles vieram aqui para agregar um pouquinho ao nosso programa. Como não podia faltar, a minha companheira de equipe, Esther Tarrone. Tudo bem, Esther? Tudo bem, Dé. Eu queria adiantar e dizer que eu estou muito alegre por saber que esses dois homens de Deus vão estar hoje nesse episódio número 7. E 7 é o número da perfeição, né? Aleluia! Aleluia! Então eles vão nos ajudar a entender, a refletir um pouco da palavra. Vai ser realmente muito especial. Vamos cumprimentar os nossos pastores. Tudo bem, pastor Lindbergh? Graças a Deus, tudo bem. Uma oportunidade excelente de conversarmos e amadurecer o nosso entendimento sobre o pão que está sendo oferecido a este rebanho tão especial, tão precioso. Aproveito para parabenizar e agradecer ao André, à Esther, que tiveram essa iniciativa. A iniciativa é boa, mas a iniciativa boa exige demanda, tempo, ocupação, critério, trabalho, e vocês encararam esse desafio. Certamente, não só contribui para o bem da igreja, como para o bem daqueles que tiverem acesso. Por isso, muito obrigado, um prazer estar ao lado desse grande pastor Petroni, e assim procurarmos dirimir algumas dúvidas, melhorar ainda mais a qualidade, o sabor e a estética deste pão que é oferecido à Vila Otália. E o nosso pastor Petrônio Júnior. Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, André, tudo bem, Esther, tudo bem aos que nos escutam ou nos assistem, e especialmente também um cumprimento aí ao meu amigo, meu irmão, meu pai na fé, reverendo Lindbergh Moraes. Está começando Pode Entender, um podcast para você melhor entender a pregação. Nós encerramos a série Nossa História, né? Podemos aprender bastante, refletimos bastante, e a nova série começou no último domingo, uma série que mexe com a gente, né? O tempo todo, o pastor falando lá em cima, eu sou, e complementando as frases, faz a gente pensar quem é o nosso Deus. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa série, e eu queria fazer uma pergunta aos pastores. Como vocês chegaram ao Eu Sou? Por que esse título? E qual que é a necessidade, como vocês enxergam a necessidade desse título e dessa série para a saúde, para a igreja local e para a igreja universal, para todas as igrejas? Querido Petrônio, o senhor está primeiro. Eu ia dizer que o senhor podia responder primeiro. Não, então vamos lá, eu introduzo aqui, o senhor. Eu levanto a bola e o senhor chuta para o gol. Bom, Vamos lá. A gente caminhou um pouquinho pelos primeiros 11 capítulos de Gênesis, né? Intitulamos essa jornada, essa série de Nossa História, porque todas as histórias contidas ali, a história da criação do mundo, a história de Adão e Eva, a história do pecado, a história de Caim, Abel, a história de Noé, enfim, os descendentes de Noé, tudo aquilo que a gente viu ali, a Torre de Babel, aquilo ali é também a nossa história, né? É a história da humanidade, é a história da criação, é a história de todos nós. E agora a gente parte para um outro ponto também fundamental da nossa formação espiritual, que é entender não só quem nós somos, que esse era o propósito da nossa história, mas agora é entender quem é o nosso Deus. Por isso,
é importante a gente trabalhar a ideia de expor o texto bíblico com a ideia de dizer que quem Deus é. Por isso, a temática agora voltada para esses textos onde Jesus Cristo se identifica como Deus, dizendo eu sou. Então, cada sermão dessa série vai trabalhar um texto do Evangelho de João, onde Jesus diz eu sou. Domingo passado mesmo, nós já vimos um texto em que Jesus diz eu sou o Messias, depois nós ouvimos um outro sermão que diz eu sou o pão, e por aí vai. A gente vai acompanhando isso no decorrer dessa série. Porque essa expressão eu sou, ela tem o aspecto de identificar Deus como Deus que se relaciona conosco, né? Então, a primeira série, a nossa história, foi sobre entendermos qual é o nosso lugar, qual é o nosso espaço, qual é a nossa missão, o nosso propósito nesse mundo. E agora a ideia é a gente tentar trabalhar quem é o nosso Deus, unido a essa percepção de quem nós somos, né? Eu acho que o pastor Petrônio deu a introdução realmente necessária para a gente entrar nesse jogo. Eu acho importantíssimo uma igreja que tem a preocupação com a formação, inicialmente, dos seus membros, dos seus fiéis, mas também, como nós tínhamos colocado isto em rede, em diversos canais de comunicação social, nós também temos o zelo e a preocupação de passar um bom alimento para aqueles que nos ouvem e nos assistem. E uma igreja que se preocupa com a formação humana não pode abrir mão da história. Então, esse é um ponto muito importante. Como é que a gente forma as pessoas? Hoje, a gente reclama bastante das dificuldades que nós temos como brasileiros pela péssima formação humana que nós temos, pela má história do nosso país que passaram para nós. Vez por outra, a gente se surpreende. Nossa, esse é o Brasil, foi assim. Por quê? Porque foi uma história encomendada, uma história dirigida, uma história que foi recortada. Então, da mesma forma foi com a igreja. Por muito tempo, a igreja não teve o critério de estudar a mesma história, né? A história da igreja, a história da relação com Deus, daí nós temos agora esse aspecto do relacional. E começamos muito a usar apenas, eu pelo menos foi assim no início da minha caminhada de fé, uma apresentação muito dos efeitos de Deus sobre a história. É um Deus que faz cura, que faz milagre, faz cura, que faz milagre. Ele já é o resultado desse Deus. E a história vai mostrar, como nós vimos nos primeiros tópicos do nosso ano, né, da primeira série, a nossa história, nós vimos exatamente como é que essa história do homem com Deus foi construída. Então, eu acredito que, primeiro ponto, por que da série Nossa História? Porque nós queremos trabalhar a formação. Para que a gente tenha uma fé sólida, é duro trabalhar só tópicos. É muito importante semear uma base da história, para que fundamente, de fato, essa compreensão, esse entendimento de onde nós viemos. É muito importante isso, porque dá segurança. Aí, o que a gente observa? Muitas vezes, uma fé tão insegura, não quer dizer que a pessoa não tenha fé, mas insegura porque às vezes não sabe nem explicar como é que ele foi atingido, tocado, né? Como é que ele encontra Deus na sua presença, na sua vida, na sua existência. E a história demonstra isso. Você vai ver um Deus na vida de Abraão, um Deus na vida de Jacó. Nós vimos isso ao longo do primeiro momento da primeira série. Então, aquilo você é um Abraão, você é um Jacó, você é um José. Você está dentro dessa história, você faz parte dessa história. Muito importante isso. E o eu sou, eu acredito, eu tomei nota disso quando a Esté e o André ontem me passaram os tópicos, lembrando do seguinte: o eu sou vai remontar para nós a questão da identidade, que hoje também está muito afastada do povo de Deus. A nossa identidade não pode ser confundida com histórias que eu diria sem raiz, sem muito fundamento. Você amanhã abre uma igreja, sou cristão, sou evangélico, sou isso, aquilo, e não tem uma relação próxima com Deus que te faz ser, de fato, a igreja dele. Então, acho que o eu sou
vai desenhando a nossa identidade, como vimos nos 2 sermões do domingo passado. Então, é muito importante a gente guardar isso, né? Quem ele é. Imagina a discussão que foi. É porque é um sermão, não dá para a gente fazer tudo, mas imagine o diálogo longo que foi de Jesus com aquela mulher. Né? Imagina agora ela dizendo, e ela conclui, bonito ela concluir, eu conheci o Messias. Eu conheci ele. Então, a identidade de Jesus foi revelada num diálogo, um diálogo longo, que ali estão os tópicos do diálogo, né? Imagine aquela conversa, e naquela conversa ela entendeu quem é Jesus. Eu acho que esse é o exemplo para nós. É no diálogo, é na nossa conversa, é no meu dia a dia, no meu cotidiano, que as pessoas vão conhecer quem é o Jesus que eu sigo, quem é o Deus a quem eu sigo. Eu acho que essa é a linha que a gente tem tentado trabalhar e com muito êxito e com a iniciativa do nosso querido Petrônio para tentar trazer uma formação básica, basilar. Não é um cristianismo das devocionais dominicais, mas um aprofundamento diário nas outras oportunidades de estudo que temos ao longo da semana. Para quem não sabe, este ano a nossa igreja ela está trabalhando o tema da santidade da igreja. Nós estamos trabalhando durante as quartas-feiras e os estudos sobre esse tema. Então, eu queria colocar para os senhores falar um pouco sobre como interligar essas 3 pontas. Essa nossa história, que a gente teve, que foi encerrada, a série, essa série nova do Eu Sou e a santidade na igreja. Onde vocês vão colocar, onde nós teremos que colocar o nosso foco e de aprendizagem e de aplicação? Eu observo o seguinte, Esther, quando você olha a história, eu acho que é muito importante isso, olhar a história a partir da fonte primária, que é a Bíblia. Depois você vai ler a história da igreja, as outras relações que aparecem em vários livros devocionais, em várias geografias de história da Bíblia. Você vai encontrar várias referências. Mas é muito importante nós termos um olhar com muita clareza para o povo que compunha aquela história e que, por vezes, nós queremos imitá-los. Basta observar a quantidade de nomes bíblicos que temos no mundo, a influência. Quando eu coloco o nome de alguém de Isaac, eu vou dizer que foi Deus que me prometeu, Deus que me deu. Eu saio copiando as coisas que esse povo fazia. Então, eu também devo observar a seriedade com que esse povo tinha na relação com Deus, visando uma vida santa. Interessado em ser santo, por quê? Porque eles entenderam, né, desde a experiência, outras um pouco mais frágeis, mas a experiência de Moisés, de tirar as sandálias dos pés, de chegar no lugar santo, de relatar isto, de dividir um tabernáculo em partes para separar um lugar onde Deus estaria, o Santo dos Santos. Então, essa história nos remete a uma vida de santidade. Não dá para a gente conhecer a história e não perceber que esse povo de Deus tem um compromisso com a santidade. E não é por uma identidade geográfica, uma identidade denominacional, é uma identidade genuína. Quem é povo de Deus deve ter um compromisso com a santidade. Então, de uma forma prática, a nossa identidade deve ter esse lado de pureza, de compromisso com a limpeza diária dos nossos atos, um cotidiano de higienização da vida espiritual. Por quê? Porque nós somos essa história também. Nós não somos o Israel geográfico, nós somos o Israel de Deus. Então, temos um compromisso com essa santidade. Aquela história não é apenas para mostrar um Deus que tudo pode, mas é também um Deus que quer que o seu povo seja santo como ele é santo. E aí, pastor Petrônio, você tocou nesse assunto, o que o pastor acabou de falar, que nós somos o Israel de Deus. Esse Israel de Deus, você falou um pouco nas mensagens da nossa história. Isso, essa expressão
Israel de Deus, né, é a ideia de que nós somos o povo da aliança, o povo das promessas, né? Então é interessante porque, enquanto o pastor Lindbergh falava, eu fiquei aqui construindo uma frase que pudesse ligar as três séries, né, Santidade da Igreja, Nossa História e Eu Sou, de uma forma assim, bem conectada uma coisa com a outra, né? E eu fiquei pensando, a nossa história é que nós somos o povo do Deus relacional. E por isso, então, é que nós somos uma igreja santa, uma igreja que faz a diferença. Porque esse povo que é chamado pelo Deus relacional, o Deus que se relaciona, o grande eu sou, é chamado a ser santo. Então, esse povo nada mais é o povo que vive essa história, a história de Deus no mundo. E qual é a história de Deus no mundo através do seu povo? Um povo que exibe a glória de Deus, um povo que vive realmente demonstrando o caráter de Deus através de suas obras, né? Então, nosso Deus, criador, gerador de vida, como nós vimos lá na série Nossa História, ele nos criou para isso também, e mesmo depois da queda, quando ele propõe redenção, ele nos santifica, ele nos consagra, ele nos separa para que a gente retome essa atividade, essa vida de produção de vida no mundo, manifestação do caráter e da glória de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, perceba, a nossa história é essa, no final das contas. Que nós, através desse Deus que se relaciona conosco, manifestemos no mundo essa santidade da igreja. Que, na prática, é mais ou menos aquilo que a gente tem trabalhado nas quartas-feiras lá na igreja, estudando o livro de Atos dos Apóstolos, né? Porque ali a gente vê um livro que é histórico, né? E que vai ali narrando histórias que vão mostrando para nós claramente como é essa vida, né, desse povo, desse Israel de Deus, desse povo que é a igreja, que somos nós, em relação com Deus, principalmente ou especialmente no trabalho e na ministração do Espírito Santo, que é Deus e que habita em nós agora, o seu povo. Né? Então, como é que é a atividade, a vida da igreja, dessa igreja santa, desse povo separado, desse povo chamado por Deus, como é que é a mente desse povo, como é que é a agenda desse povo, ou, em termos de proposta desafiadora, como é que deveria ser, né? Como é que realmente deveria ser para nós, como igreja, a nossa vida, a nossa agenda, a nossa proposta, as nossas preocupações, as nossas pautas, as nossas prioridades. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos isso. Quando nós buscamos relacionamento com Deus, nós encontramos. Então, eu acho que tá por aí a gente trabalhar essa formação da igreja no papel nosso pastoral de ensino, tá por aí, assim, sabe? Eu queria fazer um pequeno complemento, pastor Petrônio. Quando eu vi a ordem das séries, que eu percebi uma relação interessante. Nossa história e um Deus relacional. Eu fiquei me perguntando, quando a ontologia, quanto à história do ser, eu fiquei observando um detalhe. À medida em que Deus se revela, certamente só se revela porque ele deseja se relacionar. Exato. Caso contrário, ele não se revelaria. Então, ele se revela. É interessante isso, né? Ele não se revela para dizer, olha, eu sou todo-poderoso, apenas isto. Não, ele se revela como todo-poderoso que é, mas ele sai de todo o seu trono para se relacionar conosco. Eu achei muito interessante, eu acho que ele se revela por uma necessidade, porque eu só vou conhecer ele pela revelação, é o conhecimento revelado, o que eu sei dele é o que ele revelou, e ele não se revelou para dizer eu sou e pronto. Ele diz eu sou e eu sou está contigo. Eu sou se tornou Emanuel. Então, eu sou para me relacionar. É uma beleza quando você vai sentindo essa linha de orientação. Então, ele já fez isso para se relacionar, compete a nós, por isso que eu vi o profeta Isaías chamando a atenção disso. Busca o Senhor, ele está aí, ele foi revelado, ele está se relacionando conosco. É tanto que uma vez, até um tempo, eu notei isso numa Bíblia de estudo, que eu sempre orava dizendo para que
Deus não se afastasse de mim. Um dia eu observei que sou eu que me afasto dele. É interessante isso, né? Então, eu que me afasto dele, porque ele se revelou para se relacionar comigo. Então, é muito legal fazer essa ponte. A igreja precisa saber dessa maravilha que é. É isso. Ele se revelou para se relacionar. É isso, pastor. Eu acho muito interessante falar isso. Eu preciso estar ligado. A gente cantou, né, aquele cântico sobre intimidade com Isso, Deus. E aquilo me é muito tocou forte. muito. Por quê? Porque assim, a gente às vezes fica angustiado de quer o relacionamento com Deus. A gente precisa ter esse relacionamento, porque Ele quer com a gente. Então, Exato. qual é a minha disposição? Não sei nem se é essa palavra a ser usada, mas eu preciso estar disposto, eu preciso estar aberta para poder me relacionar com Ele, né? O pastor Júnior encerrou a mensagem da noite, né? Você precisa de Jesus. Isso. Ah, não tem como você ouvir isso e não se arrepiar, porque você fala, meu, ele tá falando comigo. É, Se você não sentir isso, cara, temos um problema. pelo menos um. Pastores, qual o ponto de congruência das mensagens de domingo, né, no dia 9, que a gente deu início ao Eu Sou, na passagem de João 4, a de 1 a 26, que a gente fala da mulher samaritana, e na passagem de João 6, de 24 a 40, onde Jesus diz ser o pão da vida. Onde se encontra essas duas passagens aí? Onde está o ponto de convergência, de congruência, o ponto de encontro das duas questões aí, das duas falas, é justamente a gente perceber essa identificação de Deus na pessoa de Jesus, apresentando-se, né, revelando-se sempre como um ser relacional, como a gente está falando. Então, para a mulher lá, samaritana, em João capítulo 4, ele inicia uma conversa com ela, né? Ele inicia um diálogo com ela. Me dá um copo d'água aí, alguma coisa do tipo. Ela diz: você não poderia estar falando comigo? Você é um judeu, eu sou uma mulher samaritana. Ele fala: olha, se você soubesse quem é que está pedindo água para você, você não ia demorar tanto assim para me dar água. Eu tenho água viva, né, para te dar, que é a água do fundo do poço, né? Ela falou: mas você não tem nenhum balde aí, como é que você vai pegar água do fundo do poço? E essa conversa vai desenrolando, e de repente aquela mulher percebe que aquele homem é um homem de Deus, né? Por assim dizer. Ela diz: nossa, você vejo que você é um profeta, né? E de repente ela revela ali um anseio, né, do coração dela. Ela, de alguma forma, ela tem um desejo de adorar a Deus, de agradar a Deus, de ter um relacionamento com Deus, de alguma forma. E por questões pessoais, pela história dela, ela tem alguns impedimentos, né? Tem algumas questões da vida dela que lhe fazem pensar que Deus é um ser distante, que não se importa com ela, né? Então, aquele homem que aparentemente parece um profeta só para ela, começa a revelar ali para ela coisas profundas da vida dela mesmo também. E ele diz: eu sou o Messias, eu que falo contigo, né? E tanto que os pontos do sermão era o eu sou, ele nos encontra, ele nos conhece e ele fala conosco, né? E o Messias, Jesus diz: eu sou o Messias, né? Então, e é quando ela larga todas as coisas e corre para testemunhar que ela finalmente conheceu o Messias, o Salvador. Finalmente ela conheceu um homem que realmente vai mudar a tua história, que mudou a vida dela, né? Então Jesus se apresenta ali como aquele que vai realmente suprir, de fato, o maior anseio daquela moça, que era ter a oportunidade de adorar a Deus, de conhecer a Deus, de se relacionar com Deus. Essa foi a pergunta que ela fez, né, para Jesus. Qual é o modo certo, qual é a maneira certa, qual é o lugar certo, né, de adorar a Deus? E Deus diz: não é sobre lugares, é sobre pessoas, pessoas que adoram em espírito e verdade.
pessoas como você, por isso que eu estou aqui. Eu passei por Samaria por causa de você, né? Eu estou aqui para falar com você. E depois, no sermão de João, capítulo 6, quando Jesus diz para aquela multidão que estava atrás dele, mas na verdade não era atrás dele, né? Era atrás daquilo que ele podia oferecer, o pão, né? E aquela multidão fez de tudo, se esforçou ao máximo, trabalhou, né? Pegou o barco, atravessou a cidade para atrás de Jesus, chegou atrás de Jesus, disse: mas como é que você chegou aqui? A gente, né, estava atrás de você. Ele disse: não, atrás de mim não. Vocês não estavam atrás de mim. Vocês vieram atrás de mim por causa das coisas que eu fiz lá atrás. Havia acabado de multiplicar os pães. Né? Vocês vieram atrás de mim porque eu ofereci pão para vocês. Então parece que eu sou bom para satisfazer o desejo de vocês, né? Mas vocês deveriam se dedicar, se esforçar e trabalhar, não por esse pão que embolora, que perece, que tem prazo de validade. Vocês deveriam trabalhar e se dedicar pelo pão da vida eterna. E eles dizem: então é esse que nós queremos. Ele diz: então esses vocês querem, mas não querem tanto assim, né? Porque o pão da vida eterna sou eu e vocês não me querem, né? E o ponto de congruência eu acho que está aí, a gente entender que Jesus se apresenta justamente como aquele que supre não só os nossos desejos, mas principalmente a nossa necessidade. Acho que isso, inclusive, ficou muito claro no Sermão da Noite, né? Porque a Bíblia trabalha, desde o Antigo Testamento, essa ideia de que o pão está relacionado à nossa necessidade, né? Lembra lá em Gênesis 3, quando as implicações da queda aparecem, nessa relação agora conturbada por causa do pecado entre Deus e o homem, e Deus fala para o homem: no suor do teu rosto comerás o teu pão. Quer dizer, agora você vai trabalhar para suprir suas necessidades. Mas na lei, Deus diz assim: e nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quer dizer, mais importante do que o pão é o próprio relacionamento com Deus. Então, Jesus diz ali: eu sou o pão, mas o eu sou também tem esse aspecto de afirmar que ele é Deus. Quer dizer, no final das contas, Jesus é tudo que nós precisamos, é a necessidade das necessidades, como diz Agostinho de Hipona, né? Sabe, é tudo que nós precisamos, né? Por isso que eu terminei o sermão dizendo: você precisa de Jesus. É o que nós mais precisamos nessa vida, porque nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para ter um relacionamento com Deus, e isso só vai ser possível por meio de Jesus Cristo. A humanidade precisa, sabe, ouvir isso, descobrir isso, abraçar isso, comer esse pão, beber essa água, porque é só assim que nós vamos ser realmente felizes, satisfeitos, sabe? Porque é para isso que nós fomos criados. Então, é aí que está o ponto de congruência. Eu vou dizer a você uma coisa que eu aprendi, um ponto de congruência que eu aprendi nas duas mensagens e juntando também com as mensagens da nossa história. Eu tomei nota do seguinte: nas mensagens do Eu Sou, com a história, o ponto de convergência, o que realmente traz para nós uma unidade, é o mesmo Deus falando para os mesmos homens. Né? O mesmo Deus do Antigo Testamento, que se torna verbo, o verbo se torna carne em Cristo, e aquela humanidade que por algum tempo, fora de Israel, no primeiro momento, que Israel admitiu que Jesus era o Messias, então ali estaria dando continuidade ao mesmo Deus. No entanto, aquela humanidade toda fora de Israel era acostumada com muitos deuses. Então, o ponto de congruência é: olha, o Deus de Israel é o mesmo Deus de Jesus. Jesus é o mesmo Deus de Israel. Então, a primeira mensagem que dá para mostrar é que a congruência é um só Deus. Jesus se esforçou o tempo todo para demonstrar: eu e o Pai somos um. E aí vem a parte prática, que é o que eu tirei dos sermões. O Deus que fazia as curas, que fazia os milagres, que transformava as realidades, como foi o caso das pragas para o faraó, era o mesmo Deus que transformava água em vinho, que multiplicava pão, que multiplicava peixe. Então, do ponto de vista prático, essas coisas
deixaram muito certo a Israel que era o mesmo Deus. As coisas começam a mudar quando Jesus começa a mostrar que o mesmo Deus tinha um propósito, do Gênesis até o fim. E o propósito era que ele fosse o Deus de todos, que relacionasse com toda a criação, com toda a criatura. O discurso de Jesus foi o que divergiu do povo de Israel. Aquele que convergia com os demais, com os gentios, que começaram a ver em Jesus Deus, Israel começa a ver em Jesus outro Deus, e não necessariamente o Deus de Israel. Por quê? Porque o Deus de Israel era para Israel, segundo eles. E o Deus Jesus, que começava aí, além do discurso, que começava a dizer, olha, era uma ação pedagógica. Todas as curas, os milagres, aqueles encontros, aqueles diálogos, era para, aos poucos, ensinando quem é Deus, na pessoa e na perspectiva de Jesus. Até onde o Israel de Deus estava acostumado a ver um Deus que operava, que curava, que ressuscitava, esse era o Messias. Quando ele caminha para o discurso de morrer por todos, Israel vai se afastando. Então, o ponto de congruência entre o Israel de Deus e Cristo para a humanidade é o ponto de divergência de Israel com Cristo. Ele não quer um Cristo para todos. Ele queria o Cristo para ele. E aquela convergência de Deus do Novo com Deus do Velho é a divergência de Israel com os demais, que ainda hoje persiste. Então, eu acho que é interessante a gente observar, porque é uma lição tão extraordinária para mim, quando eu comecei a anotar nos teus sermões, e eu fui fazendo esse paralelo. Olha só, aquela mulher é a síntese, porque ela não era necessariamente das tribos de Israel, muito embora fosse do povo de Samaria, ela não seguia e não era respeitada para aquele aspecto religioso deles, e também, como gentílica, ela não conhecia o Messias, ela não tinha noção de que era Jesus. Ela é a síntese porque ela vai resolver a convergência de Israel para o mundo e a convergência do mundo para o Deus de Israel. Então, ela é uma síntese muito interessante. E aí, o que me fecha o mesmo discurso de Deus, do Gênesis para cá, é arrependam-se. O tempo todo ele arrependam-se. Vê Jesus e faz a mesma pregação. Quando ele chega para a mulher, ele faz isso de forma prática. Chama teu marido. Ela diz, não tenho. Ele diz, então, você deu um exemplo de sinceridade. O elemento da confissão para perdão é a sinceridade. E aquela mulher deu esse exemplo. Então, ela é a síntese dessas relações. Eu fiquei admirado como é possível a gente perceber na pedagogia de Jesus que ele pega o que Israel faz de divergência, ele traz para nós como convergência. E é interessante que a gente tem o que dizer, tanto para o judeu como para o grego, ou tanto para o gentílico como para o judeu. Temos a mesma mensagem. Então, nós não temos o que temer, nem temos que nos assombrar com as divergências. Há uma convergência dessas duas aparições para o mundo, para a humanidade. Pastor, eu acho que essa sua fala dá para a gente resumir naquele versículo que, se eu não me engano, é o 4, do João, capítulo 4. Ele fala, era necessário passar por Samaria. A necessidade de passar por Samaria está justamente nessa colocação aí. Porque qual é a história entre os judeus e os samaritanos, se não uma história de divergência, né? Por questões étnicas, teológicas, políticas e tudo mais. E aí Jesus, né, na sua peregrinação, na sua caminhada aqui na Terra, ele decide passar em Samaria justamente para reverter as coisas, para dizer, não, vamos arrumar a casa, vocês bagunçaram, agora eu vou arrumar. Ele para conversar com uma mulher samaritana. Exato, isso mesmo. Está ali a síntese. Perfeito. Já tem muita coisa para pensar, para refletir, né, Dé? Deixa eu terminar com a fala do Sermão da Páscoa do pastor Petrônio. A fala dele foi, continuamos errando. É interessante. Para muitos, continuamos aqueles que dizem, mostra aí as mãos de Jesus. Ou então aqueles, sinceramente, como essa Maria, dizendo, mas eu não te entendo, como é que você vem pedir água para mim? Ou seja, eu não te entendo, Jesus, tu não resolves o meu problema, como a gente pensa, como a gente quer que resolva. Ela imaginava que ele ia resolver o problema dela com a lata tirando água. Né? Então, é muito interessante essa conversa, que eu acho que nós continuamos errando, nós continuamos pedindo a Jesus
o que ele não está preocupado em oferecer. O que ele quer, muitas vezes nós não, o que ele tem para oferecer, nós não pedimos ainda. Nós continuamos distraídos, será? Acho que eu falei isso com o pessoal tomando café depois do culto. É como se Jesus olhasse para os nossos anseios, para os nossos pedidos, tanto da mulher samaritana com a questão da água, quanto daquela multidão do pão. É como se Jesus olhasse e dissesse: mas é só isso? Isso é muito pouco. Vocês querem pão? Mas pão perece, gente. O que eu tenho para vocês Muito maior, muito maior. É água, eu não preciso de balde. É muito pouco, é só isso que você quer, é muito pouco. Às vezes a gente tá pedindo coisa e Deus tá olhando assim e rindo, né? Fala, meu, sério? Não é isso que você precisa, né? E o Júnior falou isso à noite, se eu não estou enganado também, sobre a questão da necessidade, né? Não é o que você quer, é o que você precisa. E às vezes a gente está ali focado, pedindo coisas que a gente entende que é o que a gente precisa. Não é. E eu vejo que essa intimidade que a gente tem que ter com Deus, é onde nos traz mais próximo para entender o propósito de Deus, o que Ele quer. Porque senão a gente sempre vai estar batendo na parede, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, mas não é aquilo que Deus se propõe, quer fazer na nossa vida. É o objetivo da revelação. Ele se revela para que eu tenha uma boa relação com ele. Esse é o Deus relacional. Então, eu quero me relacionar com ele sem conhecer a sua revelação. Aí, uma relação superficial. O fechamento dessa ideia aí é o Salmo 37, verso 4. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Muitos gostam dessa parte final, né? Ele satisfará o desejo do coração. Então, né? Aí junta com aquilo que Jesus disse, né? Peça o que você quiser em oração que meu Pai dá. Então, a pessoa interpreta essa parte final, essa ideia de Jesus, peça o que quiser, porque Ele vai realizar os meus desejos, mas esqueceu da primeira parte do Salmo. Deleita-te no Senhor. O que é deleitar-se no Senhor? Ou em outras versões está mais específico, né? Agrada-te do Senhor, ou descanse no Senhor. Então, é essa esfera de intimidade, de relacionamento. Quer dizer, quando eu sou um com o Pai, que é o que Cristo faz, né, realiza, quando eu tenho esse relacionamento com Deus, quando eu me deleito no Senhor, quando eu tenho intimidade com o Senhor, vai ser praticamente, vamos dizer assim, natural eu desejar as coisas do Senhor. Ou seja, quando eu orar, as coisas que eu desejo vão se realizar, não porque aquilo é um desejo simplesmente do meu coração, mas é o desejo do Pai que está no meu coração, porque eu tenho intimidade com Ele, porque eu tenho comunhão com Ele, eu cogito das coisas dEle, porque o Espírito me faz cogitar das coisas de Deus. Então, é óbvio, é claro, é certo, vamos dizer assim, que eu vou orar e as coisas vão acontecer, eu vou desejar e as coisas vão se realizar, porque a fé é a certeza, é a convicção de coisas que não se veem, mas não simplesmente porque aquilo é produto do meu coração enganoso, é o meu desejo. Na verdade, é o desejo de Deus em mim. Então, os desejos do meu coração só vão ser realmente satisfeitos quando eu me deleitar no Senhor, quando eu tiver intimidade com o Senhor. Então, eu acho que está aí a grande questão. Eu tenho uma frase do C.S. Lewis que eu gosto muito, que ele diz assim: se eu encontro nesse mundo nada que me satisfaz realmente, a única explicação é que eu não fui feito para esse mundo. É interessante a definição de oração. Tem um grupo que trabalha a espiritualidade centrante. É interessante observar que a oração é uma intimidade com Deus. Então, não é mais de Deus em mim, é mais de mim com Deus. Entendeu? Não é mais de Deus em mim. Eu não vou ter mais Deus do que as outras pessoas. Deus vai ter mais de mim. Eu vou estar mais perto dele. Então, eu acho que esta que é a concepção de uma vida de oração. Porque, às vezes, a pessoa não vai andar perto do pastor Petrônio porque ele ora muito. Não, ore mais. Ore mais, que esse o ponto. Né? Deus que está na intimidade de Júnior com ele, Deus vai falar para ele. Ele não vai usar Júnior como menino de recado para você. Então, é importante, o pastor Petrônio, quanto mais tempo eu tiver com Deus, o que a gente tem que deixar muito claro, na minha concepção, é isso. Oração é intimidade com Deus.
é mais de você com ele, e não necessariamente mais dele com você, porque ele não vai distinguir ninguém porque ora. Você, ao orar, conhecerá mais dele. Aí o benefício é totalmente dele. Papo da hora. Muito bom. Foi Se um Muito caminhão, hein? bom, né? Se pudesse, É a gente bom. ficava aqui até sei lá que horas. Porque assim, a gente vai terminando uma pergunta, já acende outra, e aí tem mais uma resposta, já puxa outra. Eu quero falar para o pessoal ver os episódios, as mensagens em sequência, para poder construir tudo que foi dito. E o podcast, pode entender, ah, ouvir ou assistir uma, duas, quantas vezes quiser, para poder absorver toda essa maravilha de conhecimento, daquilo que a gente está, para poder absorver mesmo essas informações e tentar não só isso, né? Mas praticar, né? Aplicar na Sobretudo. nossa vida. É só assim que nós vamos crescer. É só assim que nós vamos amadurecer. Então, assim, eu quero falar para o pessoal não perder essa oportunidade de ouvir o nosso podcast, ouvir essa nossa nova série Eu Sou, e aí se regozijar, né? Com todo esse conhecimento desses nossos dois homens de Deus, né? Vamos chegando ao final de mais um Pode Entender. Obrigado, Lindbergh, pela companhia, por toda a sabedoria aqui oferecida. E a gente ainda vai ter outros episódios, outra oportunidade aí para desfrutar do seu conhecimento. Obrigado. É muito bom estar ao lado de vocês, Petrônio, filhão querido, caminhar junto aí até onde Deus nos permitir. Pastor Júnior, muito obrigado de novo, você aqui com a gente, sempre agregando, sempre entregando um conteúdo mais que interessante, complementando as suas pregações. Deus abençoe também a sua vida, viu? Graças a Deus. E obrigado, Esther, obrigado, André, obrigado, pastor Lindbergh. É muito bom a gente poder contar com essa fraternidade, com essa amizade, né, com esse apoio dos irmãos. Isso facilita para que a gente realmente consiga ser uma igreja que é edificada realmente pela palavra de Deus. O Pode Entender ajuda a edificar a igreja em todos os sentidos da palavra edificar, né? E se der, marca a semana que vem novamente aí esse café aí que vai ser bom. Esther, muito obrigado. Tamo junto. Até semana Tamo que vem, junto, pessoal. Dé. Pessoal que assiste, que ouve, conforme a Esther falou aí, siga nossas redes sociais, compartilha e ajuda a palavra de Deus a chegar a mais pessoas. Beleza, pessoal? Beleza, amigo? Até mais. Semana que vem a gente está junto de novo. Fiquem com Deus. Beleza. Tchau, Tchau, Petrônio. Até. Tchau, tchau. Tchau.